pomba 7 revelações de Filipenses que ninguém te contou. A carta de Paulo aos Filipenses é como um tesouro escondido em pleno sol, todos a veem, mas poucos percebem o brilho das joias que guarda. Escrita não de um trono, mas de uma prisão, não com tinta de poder, mas com sangue de esperança, ela revela segredos que transformam a maneira como enxergamos a fé, a alegria e até mesmo o sofrimento. Aqui estão 7 verdades que ressoam além dos versos decorados, como ecos de uma conversa íntima entre Paulo e quem ousa ouvir com o coração. 1. A alegria não é um sentimento, mas uma revolução. Paulo não escreve sobre felicidade passageira, mas sobre alegrar-se sempre, 4:04, enquanto suas mãos estão acorrentadas. Sua alegria não depende de circunstâncias, mas de uma certeza: Cristo está no controle, mesmo quando o mundo parece desabar. Não é um sorriso forçado, é uma rebelião contra o desespero. A verdadeira alegria é o barulho que fazemos ao pisar nas correntes que nos prendiam. 2. A oração não é um monólogo, é uma guerra compartilhada. Quando Paulo diz em tudo, por meio de oração e súplica, apresentem seus pedidos a Deus, 4:06, ele não está falando de uma lista de desejos, mas de um campo de batalha onde não lutamos sozinhos. A palavra grega para súplica carrega a ideia de um grito de guerra, um clamor que une céus e terra. Deus não quer nossas palavras perfeitas, ele quer nosso desespero sincero. 3. A humildade não é fraqueza, é a arma mais poderosa. Jesus esvaziou-se a si mesmo, 2:07. Essa palavra, esvaziou, não é um ato passivo, mas uma escolha violenta de abdicar de privilégios. Paulo não está pedindo que sejamos tímidos, mas que imitemos aquele que trocou uma coroa por uma cruz. A humildade não é se fazer de pequeno, é ter a coragem de não precisar provar nada. 4. O conflito na igreja não é falha, é oportunidade. Euodia e Sintique, 2 mulheres mencionadas em 4:02, estavam em desavença. Paulo não as ignora nem as condena, ele as chama de cooperadoras e pede que alguém as ajude a se reconciliar. O conflito não é um sinal de derrota, mas um convite para demonstrar que o amor de Cristo é mais forte que nossas diferenças. A unidade não é a ausência de atrito, mas a escolha de não deixar o atrito nos definir. 5. O contentamento não é conformismo, é liberdade. Aprendi a contentar-me em qualquer situação, 4:11. Paulo não está falando de resignação, mas de um segredo que descobriu: a suficiência não está no ter, mas no ser. Ele escreveu isso depois de ser açoitado, naufragado e preso. Contentamento não é se acomodar com pouco, é perceber que, em Cristo, você já tem tudo, mesmo quando não tem nada. 6. O medo não é inimigo, é um sinal de que estamos vivos. Porque Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação, 2 Timóteo 1:07, mas ecoado em Filipenses 1:28. Paulo não nega o medo, ele o redefine. O medo não é um obstáculo à fé, mas um lembrete de que nossa força não vem de nós. Quando trememos, é sinal de que estamos no limite do humano, e é exatamente aí que Deus começa a agir. 7. A morte não é o fim, é a última grande aventura. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, 1:21. Paulo não teme a morte porque, para ele, ela não é um abismo, mas uma porta. Não é uma derrota, mas a consumação de tudo pelo que viveu. Essa perspectiva não torna a vida menos valiosa, pelo contrário, nos faz viver com uma intensidade que só quem não teme o amanhã pode ter. Filipenses não é apenas uma carta. É um manifesto de quem descobriu que a vida cristã não é sobre evitar dor, mas sobre encontrar propósito nela. Não é sobre ter respostas, mas sobre confiar em quem as tem. E, no fim, a maior revelação não está nas palavras de Paulo, mas no silêncio que elas deixam, um silêncio que só é quebrado quando decidimos viver o que lemos. O vento uivava entre as colunas do Fórum de Filipos, arrastando folhas secas como páginas de um livro esquecido. Lídia, a negociadora de púrpura, observava pela janela da sua casa enquanto as chamas das lâmpadas de óleo dançavam nas paredes. As palavras de Paulo ainda ecoavam em sua mente, não como um sermão, mas como um fogo que queimava lento, consumindo tudo que não era essencial. Ela havia visto homens morrerem antes. Seu marido, anos atrás, levado por uma febre que nenhum médico soube curar. Naquela época, a morte era um ladrão, roubava sem avisar, deixava apenas vazio. Mas agora, ouvindo Paulo falar da morte como um lucro, como se fosse possível ganhar algo ao perder tudo, Lídia sentia algo se mexer dentro dela.
Não era consolo. Era algo mais perigoso, esperança. Do lado de fora, os soldados romanos marchavam em formação, suas sandálias batendo no chão como um relógio marcando o tempo de um império que se julgava eterno. Mas Paulo falava de outro reino, um que não dependia de espadas nem de decretos de César. Um reino onde até a morte era uma serva, não uma senhora. Naquela mesma noite, enquanto a cidade dormia, um jovem escravo chamado Onesíforo esgueirou-se pela porta dos fundos da prisão. Não era a primeira vez que fazia aquilo. As grades estavam enferrujadas, e os guardas, bêbados de vinho barato e tédio. Ele levou pão, azeite e um manto grosso, coisas que Paulo nunca pedia, mas que Onesíforo insistia em trazer. Não por obrigação, mas porque, nas palavras rasgadas do apóstolo, ele tinha encontrado algo que nem as correntes podiam prender. Você não tem medo? Onesíforo sussurrou, enquanto Paulo partia o pão com mãos que ainda tremiam das chicotadas recebidas em Filipos. Medo de quê? Paulo respondeu, mastigando devagar. Da morte? Ela já foi vencida. Das correntes? Elas só prendem o corpo. De César. Ele é só um homem com uma coroa muito pesada para sua cabeça. Onesíforo não entendeu tudo. Mas entendeu o suficiente para saber que aquelas palavras não eram apenas para Paulo. Eram para ele também. Dias depois, a notícia chegou como um raio em céu claro: Paulo seria levado a Roma. Não como prisioneiro comum, mas como um homem cujo nome já incomodava os palácios. Alguns diziam que Nero queria morto. Outros, que ele seria solto, porque até os juízes romanos temiam condenar um homem que falava de ressurreição como se fosse uma refeição que já estivesse posta na mesa. Na véspera da partida, a pequena igreja de Filipos se reuniu na casa de Lídia. Não havia inários, nem templos de mármore, nem sacerdotes com vestes bordadas. Havia pão, vinho, lágrimas e risos, porque, de alguma forma, eles haviam aprendido que a alegria não era a ausência de dor, mas a certeza de que a dor não tinha a última palavra. Paulo, acorrentado, levantou-se. Não para pregar, mas para abraçar. Um a um. Até que chegou a vez de Lídia. Você vai voltar? Ela perguntou, a voz quebrando. Paulo sorriu. Não o sorriso fácil dos homens que prometem o que não podem cumprir, mas o sorriso de quem já viu o fim e sabe que ele é bom. Se Deus quiser, sim. Mas se não, nos encontraremos onde nenhuma estrada romana chega. E então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, ele riu. Um riso que não negava as correntes, nem a viagem incerta, nem a sombra da cruz que sempre o seguia. Um riso que dizia: a aventura não acabou. Ela só está ficando interessante. Quando os soldados vieram buscá-lo ao amanhecer, Paulo saiu da casa sem olhar para trás. Não porque não amasse aqueles que deixava, mas porque sabia que o amor não precisa de despedidas longas quando a reunião é certa. E assim, entre o barulho das armaduras e o canto dos pássaros que não sabiam que um homem livre estava sendo levado preso, a carta aos Filipenses ganhou seu último versículo não escrito com tinta, mas com passos firmes sobre a terra, rumo ao desconhecido que, para Paulo, não era um abismo, mas uma porta entreaberta. A estrada para Roma não era uma linha reta, mas um labirinto de poeira e decisões. Os soldados marchavam à frente, indiferentes ao peso das correntes que Paulo carregava como se fossem pulseiras de um rei exilado. Ele, por sua vez, observava o caminho com os olhos de quem já havia percorrido todos os mapas possíveis, não os de pergaminho, mas aqueles traçados nas entrelinhas das promessas antigas. No terceiro dia, quando o sol queimava as costas dos homens e os cavalos resmungavam de cansaço, a comitiva parou numa pequena vila onde o cheiro de pão fresco se misturava ao odor azedo do vinho barato. Os guardas, ávidos por uma pausa, empurraram Paulo para um canto da taberna, onde as sombras dançavam ao ritmo das velas trêmulas. Foi ali que ele a viu. Uma mulher, vestida com a simplicidade de quem não precisa de adornos para ser notada, aproximou-se com um cântaro de água. Seus olhos, da cor do mar Egeu em dias de tempestade, fixaram-se nos dele por um instante que pareceu estender-se além do tempo. Sem uma palavra, ela derramou a água numa tigela de barro e a ofereceu a Paulo, como se soubesse que ele não era um prisioneiro, mas um peregrino. Bebe, disse ela, e sua voz era o eco de algo que ele já conhecia, embora nunca a tivesse ouvido antes. Paulo bebeu. A água era fresca, quase doce, como se tivesse sido tirada de uma fonte que nenhum mapa registrava.
Quando devolveu a tigela, seus dedos roçaram os dela, e por um segundo, ele viu não a taberna suja, nem os soldados rindo grosso à mesa ao lado, mas uma estrada diferente, uma que serpenteava entre colinas verdes, onde o vento carregava nomes que ele ainda não conhecia, mas que, de alguma forma, já o esperavam. Você sabe para onde está indo? Perguntou ela, embora a pergunta fosse mais um convite do que uma dúvida. Para Roma, respondeu Paulo, sorrindo. Mas não é a Roma que me importa. É o que vem depois. A mulher não sorriu de volta. Em vez disso, seus lábios se curvaram num gesto que era quase uma bênção, ou talvez um aviso. Cuidado com as portas entreabertas, disse ela. Algumas levam a salões de banquetes. Outras, a abismos que nem os anjos ousam nomear. Antes que Paulo pudesse responder, os soldados se levantaram, sacudindo moedas e blasfêmias. A mulher desapareceu entre a multidão como se nunca tivesse estado ali, deixando para trás apenas o cheiro de alecrim e a certeza de que alguns encontros não são acasos, mas sinais escritos numa língua que só os loucos e os santos entendem. A viagem continuou. E Paulo, com as correntes ainda nos pulsos, sentiu algo que não era liberdade, era algo maior, mais perigoso, a certeza de que, onde quer que estivesse indo, não ia sozinho. A carruagem balançava sobre as pedras irregulares da estrada, os eixos gemendo como almas penadas. Dentro, o ar era espesso com o cheiro de suor, ferro e o resquício do perfume da mulher, alecrim, sim, mas também algo mais, uma nota metálica, como sangue seco ao sol. Paulo pressionou os pulsos contra as correntes, sentindo o frio do metal mordiscar sua pele. Não doía. Era como se as algemas tivessem se tornado parte dele, uma segunda pele de culpa ou destino. Do lado de fora, os soldados riam, trocando histórias sobre mulheres e batalhas, mas suas vozes soavam distantes, abafadas pelo ruído surdo que agora pulsava nos ouvidos de Paulo. Não era o trote dos cavalos, nem o vento. Era um som mais antigo, como o murmúrio de muitas águas correndo sob a terra, ou o suspiro de uma cidade inteira adormecida em suas fundações. Você ouve? Sussurrou o homem no canto oposto, um prisioneiro de rosto cavado e olhos tão claros que pareciam refletir a luz das tochas antes mesmo que ela os atingisse. Paulo não respondeu. Não queria admitir que sim, que ouvia, e que reconhecia aquele som. Era o mesmo que o perseguia desde a noite em que sonhara com a catedral submersa, seus vitrais brilhando sob as águas escuras, os sinos tocando em câmera lenta, como se o tempo ali fosse melado. No sonho, ele havia entrado. E algo havia entrado nele. A carruagem parou de repente, arremessando os prisioneiros uns contra os outros. Os soldados amaldiçoaram, e o mais velho deles, um sargento de cicatrizes no pescoço, empurrou a porta com o cano da espingarda. 10 são. O comandante quer ver vocês. Não era uma prisão comum à frente deles, mas um casarão de pedra negra, suas janelas estreitas como fendas de olhos semiabertos. As paredes pareciam suar umidade, e no alto, onde deveria estar o telhado, uma cúpula de vidro escuro refletia a lua cheia, distorcendo-a em algo que mais parecia um olho inchado. Paulo foi o último a descer. Quando seus pés tocaram a terra, sentiu o solo ceder levemente, como se sob ele não houvesse rocha, mas algo vivo, respirando. O sargento o empurrou para a frente, e as correntes tilintaram como um sino de advertência. Dentro, o ar era quente e úmido, carregado com o cheiro de cera derretida e algo doce, quase podre. Velas ardiam em prateleiras ao longo das paredes, suas chamas azuis tremeluzindo sem vento. No centro do salão, um homem estava sentado à mesa, suas costas voltadas para eles. Vestia um casaco militar, mas as costas estavam rasgadas, revelando pele marcadas por cicatrizes que não pareciam feitas por lâminas, e sim por garras. Bem-vindos ao meu refúgio, disse o comandante, sem se virar. Sua voz era suave, quase cantada, mas havia nela um tom de algo sendo arrastado sobre pedra. Alguns de vocês morrerão aqui. Outros serão úteis. Paulo sentiu os pelos dos braços se eriçarem. Não era medo. Era reconhecimento. O comandante finalmente se virou. E Paulo viu que seus olhos não eram humanos. Os olhos do comandante brilhavam como duas brasas úmidas, com pupilas verticais que se dilatavam e contraíam em ritmo irregular, como se lutassem para se ajustar a uma luz que só ele enxergava. A pele ao redor era esticada, quase translúcida, revelando uma rede de veias escuras que pulsavam em sincronia com a respiração pesada do salão.
Seus lábios, finos e pálidos, se curvaram em algo que não era um sorriso, mas uma exposição calculada de dentes afiados, alguns lascados, outros com pontas que pareciam ter sido limadas para perfurar. Você me conhece, afirmou o comandante, fixando Paulo com um olhar que parecia perfurar não apenas a carne, mas algo mais profundo, algo que o próprio Paulo não sabia que carregava. Ou pelo menos, conhece o que eu já fui. Ao seu lado, Maria apertou o braço de Paulo, as unhas afundando na pele. Ela também tinha visto. Todos no grupo tinham visto. Mas apenas Paulo parecia reconhecer. O salão era maior do que parecia à primeira vista. As paredes, antes cobertas por velas, agora revelavam seus segredos à medida que as chamas azuis cresciam, símbolos gravados na pedra, não entalhados, mas queimados, como se algo tivesse marcado a superfície com um toque de calor tão intenso que fundira a rocha. Alguns dos desenhos se moviam quando observados pelo canto do olho, linhas que se retorciam, formas que respiravam. Este lugar é um umbral, continuou o comandante, estendendo uma mão sobre a mesa. Seus dedos eram longos, com articulações a mais, como se tivessem sido esticados à força. Não está inteiramente em seu mundo. Nem no meu. É onde as coisas que foram desfeitas ainda podem ser refeitas. Um dos homens do grupo, um soldado chamado Rivas, deu um passo à frente, o rifle tremendo em suas mãos. O que diabos você é? O comandante riu, um som que começou como um chiado e terminou em um rosnado úmido. Diabos. Não. Diabos tem regras. Ele tocou o próprio peito, onde a camisa militar estava aberta, revelando uma cicatriz em espiral que girava lentamente, como um redemoinho de carne. Eu sou o que sobrou quando as regras são quebradas. Paulo sentiu o peso de algo em seu bolso. Instintivamente, tocou o objeto, uma moeda de metal frio, com bordas irregulares, que não estava lá antes. Ao puxá-la, viu que não era uma moeda, mas um dente, achatado e gravado com os mesmos símbolos das paredes. O mesmo dente que ele havia encontrado no corpo do capitão Mortis, 3 noites antes, quando o homem foi encontrado esfolado vivo dentro de sua própria barraca, os olhos arrancados, a boca costurada com fio de arame. Você o matou, sussurrou Paulo, sem perceber que havia falado em voz alta. O comandante inclinou a cabeça, como um pássaro observando uma minhoca. Não. Ele se matou. Assim como você vai fazer, se não entender que algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas. Só redirecionadas. As velas apagaram-se de repente. Não foi um sopro, não foi falta de oxigênio, foi como se algo as tivesse engolido. No escuro, a respiração de Paulo formava nuvens brancas, embora o ar ainda estivesse quente. E então, as chamas voltaram, mas não nas velas. Elas ardiam agora dentro dos olhos de cada um deles. Maria gritou, ou tentou gritar, mas sua voz saiu distorcida, como se estivesse falando debaixo d'água. Paulo viu, através da luz bruxuleante nos olhos dela, que sua íris havia se partido em duas, como uma fenda se abrindo. Algo olhava por trás. Vocês carregam fragmentos, disse o comandante, agora de pé, sua silhueta se esticando até tocar o teto. Pedacinhos de mim, de outros, de coisas que não deveriam ter nome. Paulo, seu nome soou como uma sentença. Você carrega o maior deles. E ele está faminto. O chão tremeu. Não era um terremoto, era algo se movendo embaixo deles, algo grande demais para estar contido. As paredes começaram a suar um líquido negro e espesso, que escorria em filetes até formar poças no chão. Dentro dessas poças, rostos se formavam e se desmanchavam, bocas que murmuravam em línguas que faziam os dentes doírem. Rivas atirou. O tiro ecoou como um sino rachado, e a bala parou no ar, a poucos centímetros do peito do comandante. Ela girava lentamente, como se presas em melaço, antes de cair no chão com um bloco molhado. O comandante suspirou, como se decepcionado. Violência é tão previsível. Então, as sombras atrás dele se mexeram. Não eram sombras. Eram asas grandes, membranosas, cobertas de veias luminosas que pulsavam em padrões hipnóticos. Elas se desdobraram com um estalo úmido, e o ar no salão ficou mais denso, como se estivesse sendo puxado para dentro do comandante, alimentando-o. Vocês têm uma escolha, disse ele, e sua voz agora vinha de todos os lados, como se as paredes próprias estivessem falando. Podem se juntar a mim.
ou podem se tornar parte deste lugar. Maria caiu de joelhos, as mãos pressionadas contra os olhos. Sangue escorria entre seus dedos, espesso e escuro, quase preto. Quando ela os afastou, suas pupilas haviam se transformado em espirais, iguais à cicatriz no peito do comandante. Paulo, sua voz não era mais a dela. Ele está dentro de mim. Está em todos nós. Paulo olhou para suas próprias mãos. As veias estavam escuras, quase negras, e algo se movia sob a pele, como minúsculas coisas rastejando. Ele sentiu o dente em sua palma se aquecer, depois pulsar, como um coração. O comandante estendeu a mão. Venha. Vamos terminar o que começou há tanto tempo. E Paulo soube, com uma certeza que o gelou por dentro, que ele já tinha feito essa escolha antes. Paulo fechou os dedos em torno do dente, sentindo sua superfície áspera se fundir à pele. A dor era um eco distante, ofuscada pela memória que jorrou em sua mente como uma enxurrada. Ele já estivera ali, 1000 vezes, em 1000 vidas diferentes, sempre a mesma escolha, sempre o mesmo fim. As espirais nos olhos de Maria não eram uma invasão, mas um reconhecimento. Ela sorriu, e seu rosto se desfez em fragmentos de luz, revelando por um instante algo muito mais antigo por trás da máscara humana. O comandante não era um homem. Nunca fora. Era a última peça de um quebra-cabeças que Paulo próprio havia ajudado a montar, ciclo após ciclo, em uma dança eterna de traição e redenção. As sombras nas veias de Paulo subiram por seus braços, tecendo padrões geométricos na pele, e ele entendeu, o lugar não era uma prisão, mas um útero. Eles não estavam sendo consumidos. Estavam nascendo. Quando Paulo estendeu a mão, o chão se abriu em espiral sob seus pés. O comandante, ou o que restava dele, dissolveu-se em partículas douradas, absorvidas pelo ar como pólen. Maria se ergueu, sua forma agora translúcida, os olhos espirais brilhando com a mesma luz que emanava das cicatrizes de todos eles. Não havia mais dor. Não havia mais medo. Havia apenas a compreensão silenciosa de que tudo aquilo sempre fora uma só coisa: o ritual, a queda, a escolha, o renascimento. O último som que Paulo ouviu antes de sua consciência se expandir além dos limites do corpo foi o próprio nome, sussurrado em uníssono por milhares de vozes que eram, ao mesmo tempo, a sua. Então, não houve mais Paulo. Não houve mais Maria. Não houve mais comandante. Houve apenas a espiral, girando lentamente no vazio, pronta para começar tudo de novo, não porque tivesse que ser assim, mas porque, no fundo, eles sempre quiseram que fosse. E desta vez, quando a luz se reacendeu, ela trouxe consigo o cheiro de terra molhada após a chuva. Algo novo. Algo antigo. Um suspiro. Um início.